O informativo da Educação Municipal desse mês de janeiro destaca os principais assuntos de interesse, naturalmente, das redes públicas de ensino. O informativo de Educação Municipal, como seu próprio nome diz, tem esse objetivo de levar os assuntos específicos e os assuntos globais de interesse dos municípios brasileiros. E um dos primeiros assuntos a serem abordados nessa edição é exatamente no tocante a essa mudança do Fundeb. O Fundeb é fundamental para a sobrevivência das instituições públicas de ensino municipais e estaduais, e isso tem sido debatido, mudanças no Congresso Nacional. Essas mudanças são necessárias até para ajustar a um novo contexto educacional brasileiro. Temos aí a Base Nacional Comum Curricular, temos outros desafios, mas nós temos então uma importante manifestação que foi do Tribunal de Contas da União. Na realidade, existe um instituto que congrega os tribunais de contas do Estado e da União, e eles pediram uma nota pública, inclusive, que está sendo disponibilizada, para reafirmar o interesse das instituições dos tribunais de contas nessa mudança da sistemática do Fundeb. Então, o Fundeb, antigamente era só Fundef, os mais antigos lembram que era só da educação fundamental, e depois ampliou para a educação básica, e tem hoje uma grande fonte de recursos para os municípios, o repasse de dinheiro da União para sustentar as redes de ensino. Dentro desse contexto também, uma outra notícia de destaque foi o anúncio por parte do governo federal do novo piso salarial para os professores. A nova base salarial houve um reajuste de 12,84%. Há muitos anos não estava tendo reajuste, mas então houve uma compensação, e os professores que têm a dedicação integral, formação, inclusive a exigência hoje também do ensino superior pleno, da pós-graduação, muitos municípios exigem até a pós-graduação, mas o valor foi elevado para R$ 2.888,24. Obviamente com recursos da União, recursos complementados pelos municípios, que têm que aplicar um percentual de 25% no mínimo, e que temos uma base salarial definida. Muitos municípios não pagam mais desse valor, mas é um valor que está fixado e que naturalmente é complementado pelo governo federal. Também tem dois programas dentro do caminho da escola, do Ministério da Educação, um deles voltados aos ônibus escolares e outro voltado às bicicletas. Então nós temos aí dois anúncios de distribuição de ônibus e bicicleta para as instituições municipais, para as secretarias municipais de educação, dar o destino através das redes, como que eles acharem conveniente. Mas temos então já dois programas que estavam meio parados e foram reativados pelo governo federal. Também no âmbito do interesse específico das escolas públicas da educação municipal, nós temos também que destacar a importância da união dos dirigentes municipais de educação. Nós vamos destacar nessa edição duas entidades que são entidades importantes no campo dos municípios. A primeira delas é a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que tem sua sede em Brasília, tem seccionais regionais nos estados, e todas as regiões têm suas representatividades, e a Undime tem prestado um serviço grande político, um serviço técnico para a Secretaria Municipal de Educação. A gente recomenda, e acho que todas as prefeituras hoje já têm esse vínculo com a Undime, e a Undime presta realmente esse sentido, além do apoio político, a integração política, a representatividade, mas tem uma estrutura muito bem montada em cada estado tem o seu presidente regional, o seu dirigente regional, uma diretoria, em cada região também tem a sua coordenação, e nós parabenizamos pelo trabalho que vem sendo feito pela presidência, pelos dirigentes dessa instituição. Uma outra instituição também, que é uma instituição
tradição no campo dos municípios é a Associação Brasileira de Municípios. A associação tem uma sede também em Brasília, uma boa sede, tem desenvolvido trabalhos junto com há outras entidades também, mas nós destacamos hoje a Associação Brasileira de Municípios, que vem já há muitos anos prestando serviço, não no campo da educação só, mas no campo mais macro de inter-relação a municípios. E por fim, nós queríamos também destacar a importância do acompanhamento por parte dos municípios do Conselho Nacional de Educação, que tem sempre procurado definir algumas normas, alguns pareceres nesse aspecto. Nós vamos, no segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais das questões mais macro-educacionais desse mês, com informações, inclusive, sobre o Conselho Nacional de Educação e outras mudanças que ocorreram durante o mês de janeiro. Encerramos assim a nossa edição, o primeiro bloco da nossa edição do Informativo da Educação Municipal de janeiro de 2020. Nesse segundo bloco dos informativos, nós vamos destacar os fatos que são comuns a todas as áreas, a educação básica, a educação superior, a educação municipal, mas nós temos que destacar logo nesse primeiro momento que o Ministério da Educação tem, a partir do dia 30 de janeiro, uma nova estrutura. Houve a aprovação por um decreto, esse decreto entrou em vigor, mas a partir de 30 de janeiro, mas já estabelecendo, desde o início do ano, as condições de mudança dentro da estrutura do Ministério da Educação. Essas mudanças foram acontecendo, estão acontecendo gradualmente, nem todas serão implantadas de uma vez, mas houve uma redução significativa de funções, de cargos, etc., e o Ministério da Educação passa a ter uma nova estrutura. Não mexeu em algumas secretarias, muito pouca coisa, mas é realmente uma mudança estrutural. E essa mudança estrutural que substitui a que começou em 2019. Então, nós tivemos em 2019 uma estrutura e em 2020, a partir de 30 de janeiro, uma outra estrutura. Um fato também que merece ser destacado nessa parte global é a reunião do Conselho Nacional da Educação. Tivemos, na última semana de janeiro, a reunião tradicional do Conselho Nacional da Educação, que já é marcado nesse momento por expectativa de mudanças. Nós vamos ter, durante o semestre, o término, ao final do semestre, mais precisamente, o término dos mandatos de vários conselheiros. Metade dos conselheiros terão um mandato encerrado. Alguns poderão ser reconduzidos, outros não, que já estão no segundo período, mas há realmente uma expectativa de mudanças. Já tivemos, inclusive, um certo reflexo com alguns conselheiros que talvez não sejam reconduzidos, já não foram nessa reunião de janeiro. Ele teve uma dificuldade de quórum da Câmara de Educação Superior na terça-feira, segunda não era deliberativa, mas terça-feira já tinha pauta, mas não foi possível por falta de conselheiros, falta de quórum, mas a partir de quarta e quinta, todos os dias foram possíveis deliberações, porque atingiu o quórum mínimo necessário. Mas tivemos realmente reunião do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno e da Câmara de Educação Básica e Câmara de Educação Superior. Então nós temos aí já um início de fevereiro, da reunião será um pouco mais cedo, março já quase caminhando para o começo do mês e a partir de abril sempre no começo de cada mês. Temos uma realidade que é importante também se destacar, que os secretários de Educação Básica e secretários de Educação Superior integram o colegiado. Eles têm participado razoavelmente com frequência, mas eles não relatam processo, porque eles participam do conjunto, mas a relatoria fica com os 11 conselheiros, são os conselheiros que completam exatamente o quadro. A relação dos conselheiros está disponibilizada também, nós colocamos um quadro com o nome de todos, de quem é quem no Conselho Nacional da Educação, e tivemos no Conselho Pleno, ano passado, alguns pareceres, mas foram pareceres muito mais no sentido de recursal. Então, o Conselho
Pleno acabou ficando, com algumas exceções, mas um órgão de recurso das decisões da Câmara de Educação Superior. A Câmara Básica também pode ser, mas ninguém recorreu nada da Câmara Básica, e temos então o Conselho como um tribunal julgando novamente decisões da Câmara de Educação Superior. Mas não foram muitos pareceres, mas todos estão devidamente destacados. Tivemos também, nesse mês de janeiro, a edição de uma lei que traz reflexos nas instituições quanto ao atendimento das pessoas autistas, do espectro autista. Então, equipara para fins de atendimento a outros portadores de necessidades, pessoas portadoras de necessidades especiais, e nós temos realmente, então, uma nova lei que as escolas terão que se adaptar também a atender esses aspectos. Tem que ter um certo processo de prioridade nesse atendimento. E, no mais, esse mês de janeiro é um mês, tradicionalmente, que nós não temos reuniões na Câmara e no Senado, então o Congresso está em recesso, não existem pareceres, audiências públicas, nada aconteceu nesse período. O Judiciário também não trouxe um fato concreto novo, porque também é período de recesso. E fechamos então, no sentido mais global, das notícias da educação do mês de janeiro, com essas providenciadas nessa edição dos nossos informativos.